Coucou, comment allez-vous? Bon, moi je suis bien contente parce que je suis retournée à mon espaço de trabalho, que c'est studio. Gente, quem entendeu, eu aproveitei e fiz uma frase no passado pra gente começar treinando ele. Eu tô muito feliz porque eu voltei para o meu estúdio preferido. Eu estava na aula passada num estúdio que eu não gostava, então se eu tava meio estranha, assim, se você achou, nossa, hoje ela está estranha, o que será que aconteceu? Me trocaram de estúdio. Agora estou no meu estúdio preferido, estou bem, estou confortável e agora a gente vai estar pronto para aprender o passado composto de, ok? Por que é passado composto 2? Porque tem 1 milhão de tipos de passado? Não, foi porque eu dividi a aula de passado composto em 3, tá? Essa é a segunda partezinha. A primeira foi aquela parte puxada no estúdio que eu não gosto. Agora vai continuar puxado, não vou falar que vai ser fácil não, porque realmente tem vários detalhezinhos, mas você com certeza vai aprender, porque eu vou fazer de tudo para que você aprenda, ok? Tá. Lembra lá, a aula passada, o passé composé tem o verbo avoir como auxiliar, mais o particípio passado sem variação. Isso é um grupinho lá, isso é um clubinho do passé composé. É esse grupo de verbos. Mas aí tem o clubinho dos mais chatos, dos mais ricos, dos mais reservados, que são conjugados com o verbo auxiliar être, que é aquele clubinho bem reservado mesmo, né? Que são 15 verbos mais os verbos pronominais. Então, petit peu, um pouquinho só de verbos que são dessa família chique que se conjuga com o verbo être. E aí, eles são tão chiques que eles exigem de você mais trabalho, eles te dão mais trabalho. Eles te exploram e falam, olha, o meu particípio passado, ele é avec accord, ok? Ele tem um acordo com o sujeito, ok? A gente vai falar mais sobre isso hoje. Vamos passar primeiro para os verbos, então, que são os verbos chatos, os verbos do clubinho. Eu não vou ler de novo porque aula passada, eu já li. Mas, ó, é esse grupinho aqui, ó. Os mais importantes dele ali, eu diria o aller, o devenir, muito utilizado, o sortir e entrer, e partir e arriver. Acho que são os mais utilizados, assim, se você pudesse... eu não tenho memória para decorar muita coisa, tenho que decorar alguma coisa só, então decore só esses aqui, ok? E aí, além desses verbos aqui, a gente tem os verbos pronominais, tá? Se habiller, se réveiller, se endormir, se coiffer, ok? Verbos pronominais. E aí, la majorité, todo o resto de verbos entram no clubinho aqui laranja, orange. Manger, aimer, adorer, sortir, lire, écouter, dire, écrire, dormir. Rencontrer, um verbo importante, rencontrer, que é o de encontrar alguém, rencontrer, tá? E être, inclusive o verbo être. O être, gente, olha só que palhaço. Ele parece aqui, né? Para esse clubinho, mas ele vira casaca na hora de se colocar no passado e fica aqui nos verbos laranjas, lá no clubinho laranja dos verbos, que é o verbo avoir. Então, quando eu falo eu fui, é GT. Ou ele foi, il est été. A gente vai ver, ok? Tá. Il a été, desculpa, eu falei il a été. Confundi. Viu até como ele é minucioso, viu? É il a été. Desculpa. Il a été. Vamos até escrever, ó. Se me confundir minha cabeça, imagina a sua, né? Il a été. GT. Ok? Verbo voar. Tá, vamos passar agora. O que eu quero que a gente
manje hoje, que a gente saia dessa aula sabendo, é que os particípios passados, como a gente já viu, são compostos de maneirazinhas meio manjadas, né? Principalmente esses dois grupos aqui. Os verbos que terminam com R e os verbos que terminam com IR, tá? Como manger, por exemplo. Manger fica manger. O que eu faço? Eu excluo R, olha lá. Eu excluo R e acrescento S. É como se o R virasse um S. Tenta imaginar assim, ó, que esse R ficou de ponta cabeça, deu uma pirueta e ficou aqui, ó. Ok? Talvez assim você associe. Tá, daí olha como é que fica na pronúncia. É manger, je manger, je manger. Não foi manger, não é manger, é manger. E não é o E, que é o... Ó, vamos lá. Vamos fazer para você não errar mais. Tem o E do alfabeto. E. Aí tem um pouquinho mais aberto, que é com acento. Je manger, ok? E esse aqui, que é aquele acento que abre tudo, né? É. Aí fica o som de é. Tá, por que eu tô te falando isso? Porque je manger é diferente de je mange. Vamos fazer esse exercício. Ó, repita comigo. Je manger. Je mange. Je manger. Je mange. Isso. Muito comum as pessoas falarem ou manger, principalmente brasileiro, né? Manger, ou mange, mesma coisa. E aí a pessoa não vai entender que você está falando de passado. Então é je manger, ok? Je mange. Coisas diferentes. Beleza? Então aí, composição do passado composto, a gente já falou. É composto, tem o verbo avoir, aqui. E aí, a gente só copia e cola, a gente tem que copiar e colar mesmo o particípio passado. Ok? Beleza, tô falando de um verbo do clubinho laranja, tá? Então, copiar e colar, sem adaptação. Agora, a gente tem os verbos que terminam com IR. E agora que eu acabei de perceber que eu escrevi verber, não, é verbo, né? Faltou ali o S. Vamos voltar, então. Os verbos que terminam com IR, a maioria deles, a gente simplesmente ignora a existência do R e acha o particípio passé. Então, como é que fica? Por exemplo, o verbo dormir, muito importante esse verbo, né? Dormir, que eu já falei pra vocês, que é dormir, não é dormir. Dormir, diferente. Eu simplesmente ignoro a presença do R e acho o particípio passé. Nada de colocar acento aqui. Pelo amor de Deus, aí você quer me matar do coração. Não coloca. Coloca só dormir, tá? Mesma coisa pro finir, olha lá. Finir é com R no infinitivo. Eu corto o R e acho o particípio passé, ok? Então, olha só como é que fica conjugado. Je finis, tu as fini, il, elle, on a fini, nous avons fini, vous avez fini, il, elle, ils ont fini, elles ont fini. Que tem aquela famosa ligaçãozinha, né? Ils ont fini, elles ont fini. Elles ont fini, ils ont fini. Ok? Tranquilo? Mesma coisa, né? A gente coloca o verbo avoir, conjugadinho lá no presente, que a gente já tá careca de ver. E aí, acrescenta o particípio passé, copiando e colando, sem nada dica de nada que muda. Ok, gente? Tranquilo? Ok. Aí a gente tem os verbos chatinhos. São os verbos que deu na lateira deles, tendo um particípio passado totalmente diferente do infinitivo. Tipo, esse primeiro aí que você tá vendo. Da onde que vem esse É de avoir, gente.
Je é que eu tive. Olha que babaca, né? Pra que fazer isso? Mas é assim. E, gente, não é eu. Pelo amor de Deus. Não é português, isso é francês, né? É Quando tem e e u junto é Je, il y a tá? Mais ali, continuando nos particípios passados. Lu vem do verbo lir. Então, se eu quero falar eu li, je lu, ok? Vu, voir, je vu, ok? Pu vem do pouvoir, je pu, ok? Vécu é do verbo... Esqueci o infinitivo dele, já vem. Du vem do verbo devoir. Olha só, isso é muito importante também, até vou escrever. Devoir. Então, por exemplo, eu tive que ir no mercado. J'ai dû aller au supermarché. J'ai dû aller au supermarché. Perceberam que é dû, não é deve, ok? Ou qualquer outra coisa que tua mente possa criar, é dû, ok? E bu vem do verbo boire. Então, je bu, por exemplo, à tout à l'heure, agora há pouco, je bu de l'eau, ok? Je bu de l'eau. Beleza? Vécu. Gente, eu tô esquecendo o infinitivo do vécu, tá? Não me matem. Mas o significado dele é vivre. É de vivre. J'ai vécu. J'ai vécu. Vou confirmar pra vocês na próxima aula eu trago, tá? Vamos acabar com a aula por causa disso. Vamos ver a pronúncia, tá? Je eu. Pode repetir comigo. Je eu. Tu as eu. Il a eu. Desculpa, né? Eu. Tu as eu. Il a eu. Nous avons eu. Vous avez eu. Ils ont eu. Tá. Vamos confirmar aqui se você entendeu isso aqui. Repitam. Como se fosse um O, mais fechado. Como se a boca fosse um O, mas o som é um E. Ok? Isso. Fazer a careta, o biquinho. É assim que você aprende, tá? Tô procurando aqui, gente, o vécu pra ver se eu acho aqui o infinitivo pra não ficar te devendo. E fé. Olha só, tem uma outra coluninha de verbos aqui que terminam com T no final do particípio passado. Quem são eles? É o verbo faire, que daí fica fé. Muito importante esse aqui, porque a gente usa muito, né? O verbo fazer. Então, j'ai fait une lasagne, por exemplo. Eu fiz uma lasanha. J'ai fait une lasagne. J'ai fait... Lembra que a gente falava das aulas de esportes? J'ai fait du sport, né? No passado você pode falar j'ai fait du sport, eu fiz esportes. J'ai fait de la natation, eu fiz natação, ok? Fait. E aí tem o verbo dire, que vira o di. Então, por exemplo, quando eu quero dizer eu falei, je dis, ok? E écrire, que vira écrit. Então, por exemplo, eu escrevi um livro, j'écris un livre, ok? Écrit. Opa. Écrit. Ok? Então vamos ver como é que fica a pronúncia? Pode repetir comigo se você quiser, ó. Je fais. Tu as fait. Il, elle, on a fait. Vous avez fait. Ils, elles ont fait. Isso, né? Lembrando que sempre que tem um ozinho aqui, né? A gente acaba fazendo aparecer o S. Ils ont fait, elles ont fait. Ok, gente? Vamos lá. Mais uma tabelinha aí para vocês verem. Tem alguns verbos que terminam com IS, como mi e pris. Pris vem do verbo prendre, a gente já viu na aula passada. E o mi vem do verbo mettre. Opa! Prendre e mettre.
você fala, por exemplo, eu peguei um suco, né? Que eu lembro que eu falei que o prendre pode ser usado para alimentos. J'ai pris un jus de fruits, por exemplo. Um suco de frutas. Então, muito utilizadas nesse sentido de para alimentos, né? J'ai pris d'eau, por exemplo, ok? J'ai pris d'eau, ok? Ok, olha só como é que fica. Pode repetir comigo. J'ai pris, tu as pris, nous avons pris, vous avez pris, elles ont pris. Ils ont pris, né? Elles ont pris. Ok? Ok. Après, né? Depois a gente tem alguns verbos que terminam com ERT. Muito, muito importantes. Esses muita gente esquece. Que é o ouvert, que vem do verbo ouvrir. Découvert. Offert. Tá? Olha como é que fica a pronúncia. Offert. Né? Realmente aquela abrida de boca. Ouvert. Tá? Découvert. Esses verbos aqui, ó, vêm do verbo ouvrir. Esses particípios passados vêm do verbo ouvrir, découvrir e offrir. Ok? Tá. Então, olha como é que fica a pronúncia. Vamos repetir comigo. J'ai ouvert. Tu as ouvert. Elles ont ouvert. Nous avons ouvert. Vous avez ouvert. Elles ont ouvert. Ok, très bien. On va passer au participe passé variable. Aí agora a gente vai mudar de cubinho. A gente vai pro cubinho dos chatos lá, o cubinho do être. O verbo aller, por exemplo, ir, ele é conjugado no passado composto com o verbo être. Então, je suis allé. Só que aí, eu já falei pra vocês que no caso do être, o particípio passado é variable. Ça change, ok? Ok? Ça change. Comment? Como isso muda? D'accord avec le sujet. Então, vamos colocar assim a hipótese, que esse je, por exemplo, seja masculino. Então, je suis allé, eu fui, normal, sem nada. Agora, suponhamos que esse je, sou eu que estou falando. Eu, uma mulher, je suis allé. Não muda nada na pronúncia, mas na escrita, a gente pode ter um ezinho no final, ok? Tu es allé. Mesma coisa. Se for eu tô falando por um cara, ó, tu es allé, sem acordo, nada, normal. Agora eu tô falando por uma mulher, eu falo, tu es allé. E aí, a pronúncia não muda, mas na escrita muda assim, tá? Um ezinho no final. Il, elle, on est allé. Ali, gente, ó, se for il, só il, é só allé, ok? Il est allé. Agora, se for elle, elle é allé, tá? Avec E. Beleza? Muito importante saber esse acordo. Nous sommes allés. Aí, aqui, gente, obrigatório, até mudar de cor, a gente tem que colocar o S. Nous sommes allés com S. Ok? Nous sommes allés. Agora, se for duas meninas falando, a gente pode ter o ezinho aqui, ó. Nossa, vamos apagar tudo e fazer bonitinho, né? Posso ter o ezinho, mas obrigatoriamente eu tenho que colocar o S, tá? Nous sommes allés. Tá? Aí, vous êtes allés. Aí que vem o contexto, né, gente? Já falei algumas vezes pra vocês que o vous pode ser vocês ou o vous pode ser o tu pra alguém que você não conhece. Então, se eu tô falando pra tu, se eu tô falando pra uma pessoa só, vous,
né? Se eu tô falando pra você, mas eu não te conheço, tem uma barreira, vai depender se você é mulher ou homem. Se você é homem, normal, alê, sem nenhum acordo, alê. Se eu tô falando pra uma mulher que é distante de mim, portanto eu tô usando vous, eu acrescento e. Então, você pode ter o e. Só que mais do que isso, você pode ter o S caso esteja falando com mais de uma pessoa. Tô falando pra, por exemplo, duas meninas. Aí eu coloco allez. Estou falando para dois homens. Vou colocar o símbolo aqui, ó. Estou falando para dois homens. Allez. Ok? Vai ficar mais claro com os exercícios que a gente vai fazer na próxima aula. Mas já associa aí. Ils, elles sont allés. Aqui, gente, como eu estou falando de plural, obrigatoriamente eu vou ter o S. Tá? Aqui também é obrigatório. No caso do nu e do il, ele é obrigatório o Szinho aparecer. E aí, aqui vem a mesma coisa, né? Se eu tô falando só de il, tô falando eles, nenhum acordo. Isso aqui somente. Se eu tô falando de elle, duas meninas, ou mais, né, de duas meninas, a gente coloca isso aqui. Ok? Tranquilo? Vamos fazer isso com mais um verbo para ficar mais claro? Olha só, participe passé variável, caso C e somente C. Esse verbo no passado composto for conjugado com être. O verbo partir é um daqueles 15 verbos que são conjugados com o verbo être. Ok? Então, c'est être é participe passé variável. Ok? Então, je suis parti, mesma coisa. Se for uma menina, se for eu falando, eu falo je suis parti. Não aparece o E na fala, mas na escrita aparece. Je suis parti. Então, portanto, pode ser com E. Tu es parti. Mesma coisa, tô falando pra você. E você que tá me ouvindo, a menina, é je suis parti. Se você é um homem, je suis parti. Tá? Il, elle, on é parti. Aí vai depender do qual você vai usar. Il ou elle. Se é il, a gente coloca simplesmente parti. Se é elle, a gente coloca, acrescenta um E, parti. Só para marcar o feminino. Nous sommes partis. O que tá faltando ali, gente? Isso, como a gente já viu da outra vez, tá faltando o Szinho, porque ele faz acordo sim, sempre. E aí, se vai ter e ou não, vai dependendo de quem está falando. Por exemplo, se eu estou falando de nu e é mais de uma pessoa, se é mais de uma pessoa e as pessoas são mulheres apenas, a gente coloca e. Se for homens, ou homens e uma ou duas mulheres, se for a maioria homem, ou enfim, só se o fato de ter um homem, já caracteriza o nu como masculino e, portanto, sem o e, ok? Vous êtes. Vous êtes, que é mais complicadinho. Se eu tô falando vous para uma pessoa que eu não conheço, pode ser tanto no feminino quanto no masculino. Vous êtes parti avec E, se for uma mulher. Vous êtes parti sem E, se for um homem. E aí, se eu tô falando de vocês, vous êtes, tô falando de vocês, eu coloco o S. Ok? Então, só lembrando que esses aqui são opcionais. Tem que colocar esse parênteses para não te confundir. Opcionais depende do contexto, ok? Ils, elles sont. O S ali é obrigatório porque eu tô falando de mais de uma pessoa. E o S, a presença ou não do E, vai depender se eu tô falando de eles ou elas. Ok? Tentei fazer colorido para ver se você entende a lógica, tá? O que vai mudar ali, sempre que for acrescentar alguma coisa, é a letra E ou a letra S. A letra E, feminina, e a letra S é plural. Tá? Então, só essas duas letras que vão ser acrescentadas. Então, não tem muito pânico aí, tá?
Vamos passar, gente, para os verbos pronominais. Eu já disse para vocês que os verbos pronominais fazem parte do grupinho chato, do grupinho do être. Do grupinho do être. Ok? Être. Então, olha como é que fica. Je me suis douché tard, hier. Desculpa, misturei as frases. Je me suis douché hier. Pode repetir. Je me suis douché hier. Isso, je me suis douché hier. O que eu quero que você perceba? Que um verbo pronominal, não é porque ele está no passado que o pronome não vai aparecer. Aqui, ó, o pronome. Tá aqui. E, gente, pronome gosta de pronome. Pronome e pronome são amigos. Então, je é um pronome pessoal, assim como elle, vous, il, ok? Então, esses dois aqui, eles sempre estão juntos, tá? Então, je me... E aí, je me suis douché tard. Hier, desculpa. De novo, olha só, coloco o verbo être, participo passado, verbo être. Por que eu fiz questão de marcar aqui que o me e o je são amigos? Porque é muito comum as pessoas escreverem desse jeito, ó. Je suis me douché. E é comum porque realmente tem muitos elementos, né? Você tem que lembrar do être, que é esse aqui, você tem que lembrar do participo passado, do che, e aí tem que colocar o pronome. E aí hoje que eu vou colocar? Ai, aí vira lambança, né? Não, gente, sempre lembrar que o pronome vai estar pertinho do outro pronome, que é a pessoa. Je me suis douché. Assim como em português, né? Eu me levantei, por exemplo. Eu me levantei. Eu não digo eu levantei me. Eu me levantei. Ok? Mesma coisa em francês. Então, isso aqui é erradíssimo. Tá. Olha só como funciona aqui nessa frase. Elle s'est couchée tard. Elle s'est couchée tard. Mesma coisa, se coucher, né? Verbo pronominal. O être, ele é, verbo être aqui, mais o participio passado de coucher. Por que eu acrescento o e aqui, gente? Porque ele está concordando com elle, né? Tô falando de uma mulher. Portanto, elle s'est couchée. Ok? E aí, mesma coisa, né? Pronome gosta de pronome, portanto, esse se fica bem coladinho com elle. S'est couché tard. Elle s'est couché tard. Repitão. Elle s'est couché tard. Isso. Essa próxima frase, já vi que tava com erro, deixa eu escrever de novo. Faltando o pronome ali, né? Olha só. Vous vous avez rappelé du devoir. Vous vous avez rappelé du devoir. Rappeler, gente, é um verbo pronominal. Se rappeler, melhor dizendo. Se rappeler. Então, pronominal. Olha só. Agora, vous êtes rappelé. Esquece essa frase, gente. Essa frase aqui eu tô com uma dúvida. Porque o verbo se rappeler pode ser se rappeler ou simplesmente rappeler. E aí, nesse caso, eu acho que eu acabei colocando errado, tá? Esquece desse. Vamos pro próximo. Ils se sont levés plus tôt. Ils se sont levés plus tôt. Ils se sont levés. Olha só. Esse lever, se sont levés, vem do verbo se lever. Ok? Que é se levantar. Eu procuro o participio passado dele, né? Que é se lever. Que só tiro o R, lembra que o R que viaja e vira um acento? Isso, né? E aí eu acrescento o S, que eu tô falando de il, tô falando deles, acrescento o S. E se sont, vem o verbo être aqui, terceira pessoa do plural, sont. E o pronome, eu não posso esquecer de colocar, porque é um verbo pronominal, não é mesmo? O pronome do verbo da terceira pessoa do plural é se. Então, ils se sont levés plus tôt. Sempre percebendo a posição do pronome. Sempre juntinho do outro pronome, que no caso, pronome pessoal, il. Ok? Passando agora para o último slide da aula de hoje. Négation.
O que eu quero que você entenda da negação? Que muita gente se confunde na hora de colocar a frase da negação, porque não sabe onde coloca o ne e o pas. Vocês lembram, né, que a negação ela é composta de ne e pas, né? E aí muita gente se confunde o que vai nesse meio. É só você associar que o vai no meio é o pronome, o verbo, mais importante. Que no caso aqui é o verbo auxiliar do passado composto. Por exemplo, olha só essa frase. Je n'ai pas aimé les pizzas. Je n'ai pas aimé les pizzas. Je n'ai pas aimé les pizzas. Olha o que eu acabei de falar. O verbo avoir, que é o que está conjugado aqui, que é o mais importante, ele está entre o ne e o pas. Je n'ai pas aimé les pizzas. Olha outro exemplo. Je n'ai pas dormi beaucoup. Je n'ai pas dormi beaucoup. Je ne pas. Olha só, o ne tá aqui e o pas tá aqui. E nesse meio, o verbo avoir. O mais importante é o que está conjugado, gente. Isso aqui, na verdade, ele nem é um verbo mais, ele é o particípio passado. Então, não faz sentido você negar algo que não é o verbo, que não é a ação daquela frase. Então, você sempre nega, coloca no meio o que é o verbo. Então, je n'ai pas dormi beaucoup. Ok? Vamos passar para mais duas frases para vocês pegarem isso, ó. Elle n'a pas descendu la rue. Elle n'a pas descendu la rue. Olha só, de novo o verbo avoir, ó, onde ele tá? No meio do ne e do pas. Ok? Porque esse descendu é apenas um particípio passado, não é um verbo. Importante é negar a ação. Je n'ai pas descendu la rue. Eu não desci a rua, tá? E je ne me suis pas promené. E aí os verbos pronominais ficam um pouco mais difícil. Porque, de novo, né, o suis lá, o me, que é o pronome. O pronome, ele acaba confundindo a cabeça de muita gente. Tá. O que eu acabei de falar? Que o verbo principal da ação, o verbo que está conjugado, vai entre o ne e o pas. Aqui, ó, o verbo être está entre o ne e o pas. Entre o ne e o pas. Tá. E aí, onde que tá o pronome? O pronome, nesse caso, na negação, ele vai ficar sempre junto do verbo, entre o ne e o pas. Ok? Então, decora, associa aí na tua cabeça. Que, nos casos dos verbos pronominais, o me e o suis, o pronome, no caso, e o être, sempre vão estar entre ne e pas. Ó, você até escreveu, ó. Ne mais pronome mais être mais pas. Ok? O que é esse pronome? Me, te, se, nous, vous. Ok? Escreve esse esqueminha aí na tua caderno. Je ne me suis pas promené. Ok? Promener é caminhar, né? Passear. Então, promener. Com um ezinho no final, porque eu tô sinalizando aqui que é uma voz feminina que enuncia essa frase. Vamos repetir as 4 frases, então, só para você ver na sonoridade como é que fica a posição do ne e do pas. Olha só. Je n'aime pas les pizzas. Je n'ai pas dormi beaucoup. Il n'a pas descendu la rue. Je ne me suis pas promené. Isso, lembrando, né? Acho que vocês já devem ter percebido, mas só porque, para vocês lembrarem, que o ne vira N apóstrofe, caso tenha uma vogal aí, ó. Ok? Mais uma aula cansativa, com várias regras. Tentei ser o mais didática possível. E lembrei do vécu, esqueci de falar, ó. Vécu é vivre mesmo, tá? Vécu vem do vivre. Ok? Então, j'ai vécu en France. Eu vivi na França, ok? Então, esses verbos, esse passado,
é um pouco mais difícil mesmo a ser entendido, a ser associado. Por isso, essas aulas um pouco mais longas, um pouco mais complexas, por isso 3 aulas para um assunto só. Mas eu espero que você continue, passe para a próxima aula comigo, com bastante disposição, para a gente fazer só exercícios e aí associar certinho, tá bom? Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima!